Por que minha rua está cheia de buracos? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe, e se você já passou por uma rua cheia de buracos, toda remendada, você precisa assistir esse vídeo até o final. Os buracos nas ruas são uma questão inicialmente política, pois a grande maioria das nossas estradas são públicas e dependemos de investimentos para que nossas ruas sejam bem construídas e mantidas. Afinal, boa parte dos nossos impostos serve exatamente para essa manutenção. Muitos vão dizer que para construir estradas melhores você tem que fazer tudo de concreto ou aumentar a camada de asfalto para trazer mais resistência para o pavimento. Mas se formos pensar, o investimento na infraestrutura de estradas e ruas é muito grande. E qualquer alteração do pavimento ou a espessura pode causar um aumento de custo considerável. Se tivermos uma rua de 1 km de comprimento e 12 metros de largura, com uma espessura de pavimento de 5 centímetros, vamos ter um total de 600 metros cúbicos dessa camada de pavimento. Se resolvemos aumentar esse pavimento para 7 centímetros ao invés dos 5 centímetros, vamos usar 840 metros cúbicos. Apenas 2 centímetros no aumento desse pavimento. Apenas 2 centímetros. Vamos aumentar 240 metros cúbicos para pavimentar essa mesma rua. Ou seja, quanto maior a espessura do pavimento, maior será o custo para sua execução e maior ainda será o custo de manutenção. Então, é melhor pensar bem em como especificar essas construções. Mas e aí? O que pode ser feito? E se eu disser que o problema das nossas ruas tem mais a ver com a água? Sim, o asfalto leva a fama de ser ruim, mas talvez o vilão dessa situação seja outro. É claro que eu estou generalizando aqui, e cada caso deve ser analisado isoladamente, mas posso dizer que um dos maiores vilões das nossas estradas e ruas é a falta de drenagem. Se acabaram de asfaltar a sua rua e está aquele tapete lisinho, mas não tem nenhum tipo de dispositivo de drenagem, eu recomendo esperar alguns meses para ver o que vai acontecer com esse asfalto, lisinho depois das chuvas. Mas vamos explicar direito o porquê a água é o vilão da vez nesse caso. O nosso asfalto é responsável por transmitir o carregamento dos veículos para o solo. E abaixo da camada de asfalto existem outras camadas, como sua base, subbase, leito e subleito. Todas elas devem ser dimensionadas de acordo com cada terreno e local a ser implantado. E principalmente, o tipo de veículo que irá passar por ali. Se o trânsito principal é de veículos de passeio, o cálculo é 1. Mas se for de veículos de carga extremamente pesados, o cálculo é outro. Mas por que não usamos o pior caso, que são os caminhões super pesados? Isso acaba nos levando na questão da espessura. E como eu mostrei, um simples centímetro faz uma grande diferença no custo. Quando analisamos um terreno, nós não levamos em consideração apenas sua estrutura e capacidade de carga, mas também um fator de permeabilidade. Nossas estradas e ruas são dimensionadas pensando que as águas pluviais devem percorrer um curto trecho pelo pavimento até o ponto de drenagem mais próximo. Se em algum ponto a água empoçar, ela acaba percolando pelo asfalto e o solo acaba absorvendo essa água. Cada solo possui sua capacidade de absorver água. Porém, uma vez que ele está saturado, a água acaba se acumulando naquele local. Isso acaba fazendo com que o solo que deveria sustentar o pavimento seja erodido. Essa erosão pode ser tanto por carreamento de material, como por diminuição dos vazios entre suas partículas. Isso gera um buraco entre a camada de asfalto e o solo, deixando o pavimento sem suporte. E é claro, isso não é o único problema. Uma vez que o asfalto está sem suporte, os veículos passam pelo local e pressionam o asfalto contra o solo. Isso acaba gerando tensões no pavimento sem suporte. E aí, é uma questão de tempo até o asfalto se desprender e se soltar. As tensões geradas no asfalto vão se assemelhar a um clipe de papel. Se você ficar movimentando o clipe de papel, uma hora você vai acabar criando um ponto de fadiga e, eventualmente, ele irá romper. E isso acontece com o nosso asfalto também. Essas tensões criadas acabam criando pontos de fadiga e ele acaba trincando. E aí, vai levar um tempo para que o material acabe sofrendo com o atrito das rodas e, eventualmente, seja arrancado pelo tráfego ou na chuva mais próxima. E não só a água das chuvas, mas também temos um fenômeno que se chama capilaridade. Quando derrubamos a água de um copo, a tendência dela é cair no sentido da gravidade, certo? Então, no solo,
é bem isso que acontece. Quando aplicamos um carregamento sobre o solo úmido, a água tem a tendência de subir, e esse fenômeno nós chamamos de capilaridade. Quer um exemplo de onde isso acontece? Se você já viu ou entrou em uma casa onde próximo do rodapé está manchado ou estufado com a umidade, isso se deve ao fenômeno da capilaridade. Sim, a água está subindo pelas paredes. Isso acontece quando é executada uma má impermeabilização da fundação, gerando essas infiltrações. E como em nossas casas, nossas ruas também sofrem com essa capilaridade. E por isso que abaixo da camada de asfalto também podem existir dispositivos de drenagem, ou materiais que permitam dissipar esse fluxo capilar. Mas é só isso que causa problemas em nossas ruas? Existem vários tipos de problemas que o pavimento pode ter. Outro deles é o próprio envelhecimento do asfalto. O asfalto é considerado um material flexível, e ele se deforma de acordo com as cargas que são aplicadas e a variação da temperatura. Podemos entender um pouco sobre essa variação de temperatura no vídeo em que falamos sobre dilatação térmica, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. Com o tempo, o asfalto acaba envelhecendo e ele se torna mais quebradiço, perdendo essa flexibilidade e se tornando mais rígido. Isso gera trincas no pavimento. E mais uma vez, a água toma seu papel, percola por essas fissuras e acaba dando início a alguns buracos no asfalto. Mas Igor, aqui na rua a prefeitura vem e promove a operação tapa-buraco e esses buracos somem. Pois é, essa é uma forma básica e simples de resolver o problema, só que tem outro problema. Não tem como você garantir uma boa aderência desse asfalto novo com o asfalto antigo, o que acaba que normalmente nesses mesmos locais vão aparecer os mesmos buracos. O ideal é realizar um bom sistema de drenagem com inclinações e principalmente garantir o fluxo de água para os dispositivos de drenagem. E só depois promover um recapeamento e manutenção desse asfalto. Tapar os buracos da rua é igual tapar o sol com uma peneira. Mas Igor, é só fazer a rua de concreto. Pavimentos de concreto armado são realmente mais duráveis. E por eles possuírem maiores resistências ao cisalhamento, mesmo se tiverem falhas no solo, ele acaba suportando melhor os carregamentos. Só que aí entramos novamente na questão dos custos e principalmente na manutenção, porque não é nada barato consertar um pavimento de concreto. Mas então é só usar aquele concreto permeável. Sim, podemos utilizar o concreto permeável. Só que você pode não ver os dispositivos, mas abaixo desse concreto permeável tem que ter a mesma drenagem da água que percola por ele. Ou seja, se você ver alguém recapeando uma rua e não resolver os problemas de drenagem ou até mesmo tampar os dispositivos de drenagem, saiba que eles não estão resolvendo o problema, apenas empurrando para debaixo do tapete. E você, o que acha das nossas ruas? Deixa um comentário sobre o que você acha aqui embaixo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado e um deles é o vídeo que eu falei sobre dilatação térmica e outro que você pode gostar também. Então dá uma conferida. Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.